Olá, pessoal. Eu me chamo Amanda. Eu sou uma das monitoras de Química do projeto Educa. E hoje eu vou estar resolvendo com vocês algumas questões sobre estequiometria. Certo? Vou compartilhar aqui com vocês o slide. Antes da gente começar, eu selecionei algumas questões de modo que a gente possa aproveitar ao máximo, certo? A teoria, os detalhes, para que vocês possam usar essa aula explosão de dúvidas para ajudar na resolução de outras questões, certo? As questões, elas têm o plano de fundo em cores diferentes, certo? Caso vocês queiram adiantar alguma questão ou, enfim, controlar melhor o tempo de vocês aí, certo? Antes de começar a resolução em si, né, a gente revisa um pouco do que seria a estequiometria, certo? A estequiometria é basicamente o cálculo da quantidade de reagentes e de produtos das reações químicas. Quando a gente se depara com questões de estequiometria, a gente tem que ter em mente duas leis. A primeira lei se chama Lei da Conservação da Matéria e basicamente diz respeito àquela famosa frase que a gente conhece, né? De que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que eu tenho nos reagentes, tudo que eu vejo nos reagentes, eles têm que aparecer novamente nos produtos, certo? É claro que de modo rearranjado, porque as moléculas que estão nos reagentes vão interagir, de certo modo, a produzir produtos que são diferentes dos reagentes. Mas, digamos que eles são, essas moléculas são feitas da mesma matéria-prima, digamos assim. Além da lei da conservação da matéria, a gente tem a lei das proporções definidas, que basicamente vai guiar nosso raciocínio de resolução das questões, que diz respeito à proporcionalidade existente entre reagentes, entre produtos e entre reagentes e produtos. Tá bem? O segundo ponto que a gente aborda aqui são as etapas de resolução, certo? Que basicamente é como se fosse um checklist. Então, ó, primeiramente a gente vai escrever a reação citada no problema, certo? Às vezes a questão ela vai descrever a reação para você. Então é importante que você tenha uma certa afinidade com assuntos como ácidos, bases, sais, formação de sais, né? Reações de neutralização, para que você possa ler a molécula e consiga transformar isso no desenho da molécula, certo? Escrever a molécula em si. Escrita a reação, a gente parte para o balanceamento dessa reação. Esse é um ponto crucial, certo? E que está super ligado à lei das proporções definidas, certo? Então, é de extrema importância que a gente balanceie todas as reações, sejam elas dadas pelo problema, certo? Sejam elas montadas por a gente, certo? Mesmo que o problema dê a reação, certifiquem-se de que ela realmente está balanceada. O terceiro ponto ali diz respeito a uma peculiaridade, né, que algumas questões elas dão reações sucessivas para você e a partir de reações sucessivas você tem que formar uma reação global. E o quarto ponto diz respeito à relação que a gente vai estabelecer entre os elementos da reação, certo? Essa relação fundamental é uma relação que a gente tem que ter bem clara, certo? Na mente da gente, ter uma afinidade, tem uma determinada afinidade, né? Não pode esquecer. E que é isso aqui que eu coloquei para vocês, que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 espécies, número de átomos, moléculas e por aí vai. A massa molar em gramas e o volume de um mol equivale a 22,7 litros nas condições normais de temperatura ambiente, certo? Vamos passar aqui. Então, vamos lá. Primeira questão. Coletou-se água do rio Tietê, na cidade de São Paulo. Para oxidar completamente toda a matéria orgânica contida em 1 litro dessa amostra, micro-organismos consumiram 48 mg de oxigênio. Admitindo-se que a matéria orgânica possa ser representada por
C6H10O5, e sabendo que sua oxidação completa produz CO2 e água, qual a massa da matéria orgânica por litro d'água do rio? Então, aqui, ó, ele descreveu para a gente uma reação orgânica, certo? Então, ele disse que a matéria orgânica de uma determinada amostra do rio, que é representada por C6H10O5, vai sofrer oxidação, certo? Mais O2, gerando CO2 mais água. Mesmo que ele não tivesse dito que forma CO2 mais água, certo? É importante a gente saber que toda reação de combustão, né, que é quando eu tenho um composto orgânico, aqui nessa equação representada pelo C6H10O5, reagindo com oxigênio, certo? Então ele vai estar oxidando. A gente vai ter uma reação de combustão que vai produzir obrigatoriamente, certo? Sendo essa uma combustão completa, CO2 e água. Caso a combustão seja incompleta, aí a gente não produz CO2, a gente produz monóxido de carbono, certo? Que é o CO. Certo? Então, ele deu, né, a equação, a gente montou, e aí o segundo passo é balancear, certo? Então, vamos lá balancear aqui. Nos reagentes eu tenho 6 carbonos, então nos produtos eu também tenho que ter 6 carbonos, certo? Nos reagentes eu tenho 10 hidrogênios, então aqui nos produtos eu vou multiplicar por 5, porque aqui eu tenho esse 2, então fica 5 vezes 2, 10 hidrogênios, certo? Aí, pronto. A gente sempre faz dessa forma, quando é reação de combustão, que fica mais fácil, certo? Da gente balancear. E aí a gente vê aqui nos produtos quantos oxigênios ficaram. A gente tem 12, né? 6 vezes 2, mais 5 da molécula de água. Então a gente tem 17 oxigênios. Aqui a gente já tem 5 nos reagentes, ficam faltando só 12 para completar 17, certo? Então, ó, nossa equação está balanceada. Aqui tem 1, certo? Pronto. Balanceamos a equação e agora a gente vai estabelecer uma relação entre os elementos, sabe? Certo? Que elementos são esses? Os elementos são a matéria orgânica, né, que é o que o problema quer, e o oxigênio, que é que o problema dá o dado. Certo? Então, a gente vai lá. Vamos lá. A gente sabe que 1 mol da matéria orgânica, que é C6H10O5, está para 6 mols do oxigênio, certo? Como ele quer a massa, a gente vai transformar esse 1 mol para massa, certo? O problema não deu os dados, né? A massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, mas aí a gente dá uma olhada na tabela periódica e resolve o problema, certo? Eu já calculei para vocês a massa molar de todas as moléculas para a gente efetivar melhor na resolução das questões, certo? A gente sabe que, ó, 1 mol de C6H10O5, que tem 162 gramas, está para 6 vezes 32 gramas da molécula de oxigênio. Tá? Dessa forma, eu vou ter um valor X de matéria orgânica a partir do momento que eu uso 48 miligramas de oxigênio, certo? Ó, atentar que esse mili aqui é 10 a menos 3, certo? Gramas. Então, vamos lá. X vezes 6 vezes 32 vai ser igual a 1 vezes 162 vezes 48. Vou botar aqui. Aqui tá todo mundo em grama, né? Grama, miligrama. Só pra gente ver direitinho. Então, passando quem tá do lado esquerdo pro lado direito, né? A gente tem que a resposta dá 40,5 miligramas, certo?
Por que miligramas? Porque quando eu passo, pessoal que está aqui na direita para cá, eu corto ó, esse grama com esse grama e esse grama com esse grama. Então, me sobra miligramas, certo? Então, eu tenho uma resposta aqui em miligramas. E aí, o que é que a questão pede? A questão pede a concentração da massa dessa matéria orgânica, 40,5 miligramas, certo? Pelo volume da amostra, que é 1 litro. E vai dar 40,5 miligramas, certo? Que aí é o que está na letra B. Aqui eu só gostaria de pontuar a importância de vocês terem em mente, né, essa relação existente entre miligrama, micrograma, saber que mili equivale a 10 menos 3, micro equivale a 10 elevado a menos 6, nano equivale a 10 elevado a menos 9 e pico equivale a 10 elevado a menos 12, certo? É importante ter afinidade com esses detalhes, porque em muitas questões de química e de física, certo, a gente tem essa representação. Então, vou apagar aqui, a gente ir a questão 3. Bom. Questão 2. Na sequência das reações, daí ele dá duas reações sucessivas, né? Ele fala, se partirmos de 10 mols de Na2O, obteremos. Ou seja, ele quer que a gente faça uma relação entre o Na2O, que está nos reagentes, com os produtos da reação global, certo? Então, vamos lá fazer aqui essas reações, certo? A gente tem aqui, ó, no lado da primeira equação, o hidróxido de sódio, certo? E aqui a gente tem também o hidróxido de sódio na equação 2. A gente não pode cortar de primeira assim eles, porque esse númerozinho que está na frente deles não estão iguais. Então, a gente vai ter que multiplicar essas duas reações por um determinado número, de modo que esses números aqui da frente fiquem iguais. Então, na primeira reação, a gente vai multiplicar por 3, certo? Na segunda, a gente multiplica por 2. Então, vamos lá multiplicar. Aqui fica 3, né? 3 vezes fica 3. Aqui na frente fica 3. Aqui, ó, 3 vezes 2 vai ficar 6 aqui, certo? Aqui embaixo, aqui vai ficar 2. 2 vezes 3 fica 6. 2 aqui. 2 vezes 3 fica 6. Então, ó, a gente já multiplicou e já dá para cortar algumas coisas, né? Então, ó, a gente corta esse NaOH aqui, com esse 6 NaOH, 6 e 6, certo? E a gente também tem a água. Aqui na primeira reação, a água nos reagentes, a gente tem 3 moléculas, certo? E aqui nos produtos da segunda reação, a gente tem 6 moléculas. Então, a gente corta essas 3 moléculas do reagente com 3 moléculas do produto, de modo que sobrem 3 moléculas de H2O no produto. Feitos os cortes, a gente vai escrever a reação global. A reação global é basicamente tudo que sobrou. Então, tudo que sobrou dos reagentes, a gente escreve nos reagentes das duas equações, das duas reações, e tudo que sobrou dos produtos, a gente escreve nos produtos das duas reações, certo? Então, vamos lá. Sobrou 3 Na2O mais 2 H3PO4, dando 2 NaH3PO4 mais 3 águas. Foram que sobraram.
Então, a gente já tem aqui a reação global, certo? E aí, ele pede para a gente estabelecer a relação de mol entre o Na2O e os produtos, certo? A gente vê aí nas alternativas, né, que ele diz respeito aos produtos. Então, vamos lá. Vou botar umzinho aqui e o 2 aqui. A gente vai fazer a relação primeiro com o primeiro produto e depois com o segundo produto. Então, primeiro produto. A gente sabe que 3 mols de Na2O está para 2 mols de NH3O4, certo? Então, 10 mols, que é o que a questão dá, né? De Na2O estará para um determinado número de NH3O4. A gente tem que esse número dá 20 sobre 3 mol. Certo? E aí a gente vai fazer com a molécula de água agora. A gente sabe que 2 moléculas de óxido de sódio estão para 3 moléculas de água, 3 mols de água. Perdão, gente, aqui é 3. Então, 10 mols de Na2O estará para o número Y de água, certo? E a gente tem que esse Y vai dar 10 mols de água. E olhando as alternativas, a gente vê que a letra A apresenta essa resposta, certo? Então, vamos letra A. Aqui eu gostaria de relembrar um conceito importante a vocês. Aqui a questão, a resposta é essa aqui, certo? Ela pediu em mol. Mas aí muitas questões, elas podem pedir quantas moléculas, quantos números de átomos, de hidrogênio, de oxigênio, quantos números de átomos, certo? Então, eu vou dar só um exemplo aqui, do caso se ele tivesse pedido número de moléculas, certo? Então, a gente sabe que 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, certo? Então, 10 mols, que foi o que a gente achou, teria um número X de moléculas, certo? E esse número X vai dar 6 vezes 10 elevado a 24. A gente multiplica por 10, né? Então, a gente adiciona mais um aqui. Moléculas de água, certo? Só para a gente revisar um pouco. Pronto, questão 2 já foi. Vamos lá para a questão 3. Só apagar aqui. Questão 3. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes NPK iguais a, ele dá os valores aqui, respectivamente. Na produção de 27 litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilogramas disponível na vinhaça será mais próxima de. Então, ele diz que 1 litro de etanol produz 18 litros de vinhaça, certo? E essa vinhaça tem uma determinada concentração de fósforo. Então, ele quer saber
a partir de 27 mil litros de etanol, certo? Quantos litros de vinhaça eu vou produzir e quanto de fósforo eu vou ter nesse litro de vinhaça, nesses litros de vinhaça. Então, vamos lá. A gente sabe que 1 litro de etanol produz 18 litros de vinhaça. Então, 27 mil litros de etanol vai produzir número X de vinhaça, certo? E aí, a gente faz X aqui, né? E tem que esse X vai ser igual a, eu calculei aqui já para vocês, 486 vezes 10 elevado à terceira litros, certo? De vinhaça. Eu não estou conseguindo elevar o 3, porque o comando do circunflexo não está pegando no teclado. Então, eu vou representar pelos parênteses, certo? Parênteses. Aqui é 10 elevado à terceira. Então, são 486 mil litros de vinhaça, certo? Daí, a gente tem uma segunda informação que diz que em 1 litro de vinhaça, eu tenho 60 miligramas de fósforo, certo? Então, em 486 vezes 10 elevado à terceira litros de vinhaça, eu vou ter o número Y de fósforo, certo? Esse número Y vai dar, calculei aqui, 29,1 quilogramas de fósforo, certo? A gente tem que atentar bem aqui, certo? Para matemática, porque, ó, eu já botei a resposta de cara, né? Mas se a gente for, preste atenção aqui, ó. Aqui está em litro, aqui está em litro e aqui está em miligrama, certo? Então, quando você fizer essa conta, esse Y, ele vai dar em miligramas, certo? E aí, no final, você vai e transforma para quilogramas, certo? Que é como está na letra B, que é a resposta, certo? Aqui, vou lembrar com vocês como a gente transforma de grama para miligrama e tal, certo? Tem um macetezinho que a gente faz assim, a gente bota quem dá com espaçozinho, medo, quem dá hoje, quem dá hoje, dá com medo, certo? É um macete que tem uma rima bem interessante, então acaba ficando na cabeça da gente. Então, aqui nesse espaço a gente bota a grandeza que a gente está lidando, né? Aqui no caso seria grama. E aqui eu vou e boto o Gzinho da grama em todo mundo, certo? Vou digitar aqui. É o H primeiro. Quem hoje dá espaçozinho, dá com medo. Esse. Pronto. Então, ó, a gente tem que de grama para quilograma, eu vou voltar, ó, 1, 2, 3. Então, 1 grama tem 10 elevado a menos 3 quilogramas, certo? Por exemplo, de grama para miligrama,
eu vou aumentar, ó, 1, 2, 3. Então, vai ser 1 grama tem 10 elevado à terceira miligrama, certo? Então, só revisando aqui, decorar mais fácil, porque quem hoje dá, passo dá com medo, certo? E daí a gente tem essas relações. Então, vamos passar para a próxima questão. Questão número 4. Vou apagar aqui. A remoção de impurezas contidas na água turva da piscina de um condomínio deve ser realizada com a adição de sulfato de alumínio, seguida pela adição de hidróxido de cálcio. Com isso, forma-se uma substância gelatinosa que se deposita no fundo do tanque com todas as impurezas. A reação química é descrita pela equação. Então, ele já dá a reação para a gente, né? A gente certifica que ela está balanceada, ela realmente está balanceada. E aí ele continua. Para limpar essa piscina, o condomínio utiliza 500 gramas de sulfato de alumínio e 500 gramas de hidróxido de cálcio. Qual o reagente limitante da reação e quanto de hidróxido de alumínio é formado? Então, aqui a gente tem um conceito, né, bastante conhecido na estequiometria, que é o de reagente limitante e reagente em excesso, né? Então, vale lembrar que reagente limitante é aquele reagente que está em sua quantidade específica, sua quantidade necessária para que reaja com o segundo reagente para formar um produto, certo? E o reagente em excesso é aquele que está com uma quantidade maior do que deveria, certo? E por isso, ele não deve servir como parâmetro, a gente não vai utilizar ele para formar relações entre os reagentes e os produtos. À medida que a gente vai resolvendo o problema, eu acho que vai ficar mais claro. Mas qualquer coisa vocês podem tirar dúvida depois. Então vamos lá. Para saber quem é um reagente limitante, a gente tem que estabelecer uma relação entre os reagentes, certo? Então eu vou começar aqui. Pela equação, a gente sabe que 1 mol de sulfato de alumínio, que tem massa molar de 342 gramas, eu calculei já, está para 3 mols do óxido de cálcio, do hidróxido de cálcio, que tem 74 gramas, que eu também já calculei, certo? Então, esses 500 gramas que a questão deu, ele precisaria reagir com o número X do hidróxido de cálcio, certo? E esse número X, eu calculei, vai dar 324,56 gramas, certo? Então, qual que é a conclusão que a gente tem? Que, partindo de 500 gramas de sulfato de alumínio, eu precisaria apenas de 324,56 gramas de hidróxido de cálcio. Só que, na questão, a gente sabe que a gente tem 500 gramas desse hidróxido de cálcio. Então, a conclusão que a gente tira é que esse hidróxido de cálcio ele está em excesso, certo? Porque quem mais precisa? A gente precisa de 300 e pouco, ele tem 500, certo? Daí você pode se perguntar, Amanda, você escolheu o sulfato de alumínio para colocar aqui, e se você tivesse escolhido o hidróxido de cálcio, como é que seria e tal? Então, ó, para a gente tirar a prova, vamos fazer aqui novamente, só que utilizando o cálcio. A gente sabe, ó, que 1 vezes 342 gramas está para 3 vezes 74 gramas, certo? Então, a gente teria uma massa Y de sulfato de alumínio reagindo com 500 gramas de hidróxido de cálcio. E aí, esse Y a gente tem que é 770,27. Então, novamente, a gente tira a prova de que o hidróxido de cálcio ele realmente está em excesso. Por quê? Porque a gente precisaria de 770,27 gramas de sulfato, quando na verdade a gente só tem 500. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Que por esse hidróxido estar em excesso, ele estará produzindo um produto em excesso, certo? Então, aqui eu tenho mais do que eu preciso de sulfato de alumínio, tá bem? Então, pronto. A gente resolveu a primeira parte, né, do problema, que é saber quem que é o reagente
limitante, que é o sulfato de alumínio. Agora a gente vai resolver a terceira parte do problema, que é justamente quanto de hidróxido de alumínio eu vou ter. Então, vamos lá. A gente sabe que 1 vezes 342 gramas do sulfato de alumínio, né, que é o reagente limitante, por isso que a gente está usando ele, certo? Vai reagir com 2 vezes o hidróxido de alumínio, que eu calculei aqui, dá 78 gramas, certo? Então, 500 gramas desse sulfato produzirá um valor de Z vai dar 228,07 gramas, certo? Então, aqui a gente tem a resposta final da questão, que é a letra D, certo? Tem um D diferentezinho, que diz que o reagente limitante é o sulfato de alumínio, que a quantidade de hidróxido de alumínio é de 228, tá bem? Vamos lá para a quinta questão. Vou apagar aqui. O inseticida DDT, daí ele dá a massa molar, é fabricado a partir do clorobenzeno e do cloral de acordo com a equação. Então, ele dá a equação, certo? A gente se certifica que ela realmente está balanceada, ela está balanceada. E ele diz que, partindo-se de 1 tonelada de clorobenzeno e admitindo esse rendimento de 80%, a massa de DDT produzida é igual a. Então, vamos lá. A gente... Ó, ele diz que vai utilizar de 1 tonelada de clorobenzeno, que é esse, para produzir um valor X de DDT. E esse é o valor que ele quer. Então, a gente vai usar essas duas moléculas para fazer a relação fundamental, certo? Então, vamos lá. A gente sabe ó, que 2 vezes. Ele já deu, né? A massa molar de clorobenzeno, 112,5, está para 1 vezes o valor do DDT, que é 354,5. Então, se eu tiver 1 tonelada, que são 1000 quilogramas, aqui a gente está todo mundo em grama, então eu vou ter um valor X de DDT, certo? Então, ó, fazendo X vai ser igual a 1,575 toneladas. Por que eu coloquei tonelada aqui? Vamos lá. Ó, eu vou cortar, quando eu fizer aqui, né, multiplicar, eu vou cortar essa grama com essa grama, e aí eu vou ter a resposta em quilograma, certo? E aí essa resposta vai dar 1.575 quilogramas, certo? E aí, para passar para tonelada, que é como está nas alternativas, a gente, ó, volta 3 casinhas e fica 1,575 toneladas, certo? Que aí seria a letra A, certo? Só que aí a gente tem que ter muito cuidado quando a questão envolve rendimento, porque a gente está fazendo prova, né? Tá naquela fica ansiosa e aquela pressa de resolver e tal. Aí emocionada acaba, ó, acha a resposta aqui, já marca a letra que achou. Então, sempre que tiver rendimento, você arruma um jeito de sinalizar que você tem rendimento ali e que você precisa fazer no final uma avaliação sobre o rendimento, certo? O que seria rendimento? Rendimento é sempre que a gente tem uma reação, certo? E essa reação, teoricamente, no mundo ideal, ela estaria funcionando 100%, certo? Então, tudo que eu coloco ali nos reagentes vai me dar um produto 100%, certo?
Só que algumas dessas reações elas têm um rendimento menor, ou seja, elas não funcionam idealmente, certo? Elas não funcionam em 100%. Essa, por exemplo, está funcionando em 80%. Então, quando a gente acha o produto final, que seria dado em 100%, a gente precisa descontar esses 80%, certo? Então, como é que a gente faz? O produto final vai ser 80%, só vou ter 80%, né, que é o rendimento, que aí você aqui pode botar 0,8 de 1,575, que vai dar 1,26 toneladas, certo? Que é o que está na letra B. Então, questão 5, letra B, certo? Lembrar dessa questão do rendimento. Então, vamos lá para a próxima questão. Questão 6. gramas de ácido fosfórico com 80% de pureza são totalmente neutralizados por hidróxido de sódio, uma reação que apresenta rendimento de 90%, certo? A massa de sal obtida nesta reação é D. Então, aqui a gente tem novamente o conceito de rendimento, né? Uma equação que deveria funcionar a 100%, mas que ela está funcionando a 90%. E aí a gente tem o segundo conceito, que é o de pureza, certo? Quando a gente fala pureza, a gente tem que ter em mente que alguns reagentes, eles são postos na reação com uma pureza menor do que 100, certo? Vamos pensar, por exemplo, num cordão banhado a ouro, certo? No cordão banhado a ouro, a gente tem uma determinada quantidade de ouro, certo? Que não é 100% de ouro, e alguns outros metais que acompanham esse ouro, certo? Então, para que põe outros metais, por exemplo, no escolar? Às vezes é para proteger o material, o ouro, às vezes é para a reação acontecer de uma forma melhor, e por aí vai, certo? O fato é que sempre que a gente falar de pureza, certo? A gente tem que lembrar que só aquilo que realmente é puro, só aquilo que realmente está puro vai participar das contas, vai participar da relação fundamental, certo? Então, vamos lá montar a equação. Aqui ele descreveu a equação para a gente, né? E a gente vai precisar montar. Ele diz que o ácido fosfórico, só pegar aqui que eu já montei. Ele diz que o ácido fosfórico, que é o H3PO4, vai reagir com hidróxido de sódio, formando o sal, que é o Na3PO4, mais água. Aí você pode se perguntar, de onde brotou esse sal e tal? Vou fazer aqui, ó. A gente faz assim, a gente desmancha esse ácido, que fica H+, certo? E o PO4 -3. Fica muito grosso, assim, certo? Ó, esse 3 aqui do hidrogênio sobra aqui para cima, né? Fica -3. E aqui é como se tivesse umzinho que sobra para o hidrogênio, que fica +1. Da mesma forma a base, certo? A gente tem ó, o Na+, e o OH-, certo? E aí, para formar o sal, a gente junta quem é mais com menos, certo? Aqui, 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 aqui. Então, ó, H+, mais OH-, tá? H2O, certo? E aqui, a gente tem ó, o Na+, positivo, e o PO4, -3 negativo, certo? Esse 3 ele vem para cá, e esse 1 ele vem para cá, certo? Ficando essa fórmula aqui. Então, pronto, a gente já tem aqui, né, a equação, ela já está balanceada, aí a gente vai fazer a relação.
A gente sabe que 1 mol do fosfato, que tem massa de 98 gramas, certo? A gente calcula, né? Usando a massa do hidrogênio e tal, está para 3 mols do hidróxido de sódio, que é deixa eu só calcular aqui. Dá 23, mais 16, mais o hidrogênio, vezes 40. Certo, gramas. E aí a gente vai usar a massa do ácido fosfórico que ele deu, certo? Que aqui diz que é 12 vezes 0,25 gramas, certo? Só que aí a gente tem 80% de pureza. Então a massa vai ser apenas 0,8 vezes 12,25. Que vai dar 9,8 gramas, certo? Então, ó, de 12,25 gramas, apenas 9,8 gramas realmente é puro de ácido fosfórico. Então, somente 9,8 gramas vai ser utilizado. Então, aqui, na relação, a gente volta e põe, ó, 9,8 gramas de ácido para produzir um valor X desse sal. Ai, perdão, gente. Aqui em cima, me atrapalhei. Aqui em cima é, ó, 1 vezes 98 gramas da base, produzindo 1 vezes 164 gramas do sal, certo? Perdão, eu me atrapalhei. Aqui é o sal, certo? Esse fosfato de sódio. Pronto. Então, aqui, a gente tem que esse xzinho vai dar 16,4 gramas, certo? Só que, lembra que a gente está lidando com uma questão de rendimento, certo? Então, aqui o R do rendimento, vocês colocar no início, mas vocês põem para lembrar que tem rendimento. E aqui a gente vai multiplicar esse valor que a gente achou por 0,9, certo? Que equivale aos 90%, dando aí o valor de 14,76 gramas, que equivale à resposta correta na letra A. Certo? Pronto, a questão C já foi. Vamos para a 7ª questão. Deixa eu apagar aqui. A questão ela é mais tranquila, né? Não envolve conta, é uma questão mais de avaliação, que é bem pertinente no Enem. Então vamos lá. A questão diz que o ferro ele pode ser obtido a partir da hematita, minério rico em óxido de ferro, pela reação com carvão e oxigênio. A tabela a seguir apresenta dados da análise de minério de ferro, que é a hematita, obtido em várias regiões da Serra de Carajás. No processo de produção de ferro, dependendo do minério utilizado, forma-se mais ou menos SO2, certo? Um gás que contribui para o aumento da acidez da chuva. A gente sabe que toda chuva é naturalmente ácida, né? Então ele continua. Considerando esse impacto ambiental e a quantidade de ferro produzida, pode-se afirmar que seria mais conveniente o processamento do minério das regiões. Então, ó, ele fala, dependendo do minério utilizado, forma-se mais ou menos SO2, um gás que contribui para o minério. Ele fala, considerando esse impacto ambiental. Então, a gente precisa considerar o impacto ambiental causado pelo SO2 e também a quantidade de ferro produzido. Então, aqui a gente tem que achar uma região
que produza o máximo de ferro e o mínimo de SO2, certo? Então, a gente vai avaliar aqui. A gente começa, por exemplo, pelo SO2. E esse SO2 a gente vê pela quantidade de enxofre, certo? Aqui, ó. Teor de enxofre. Então, a gente vê quais são as menores taxas. A gente tem esse aqui, com a menor taxa, né? Disparado, que é o 0,003. Aqui a gente já tem uma segunda casa, um númerozinho, né? Então, já está bem maior do que a região 3. E o teor de ferro, a gente vê que quanto maior esse teor de ferro for, mais quantidade de ferro eu vou estar produzindo, certo? Então, aqui, ó, os dois maiores são a região 2 e 3, certo? Só que, no que diz respeito ao enxofre, a região 2 ele é bem maior do que a região 3. Então, a gente tem que a resposta correta é a região 3, porque a gente tem uma menor quantidade de enxofre, produzindo uma maior quantidade de ferro. Tudo bem? Isso aqui é mais tranquila. Vamos para a oitava. Vou apagar aqui. A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo, 17% de outro óxido de chumbo e 36% de sulfato de chumbo. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg. Então, vamos lá, grifando, porque senão a gente vai se perder, certo? 6 kg, 19% é de... Peraí que eu anotei aqui. Sabe que eu tenho colocado no slide no chão por isso. Só um momento. Enfim, aí ele dá aí, né, as concentrações e fala, entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo, pois nos processos pirometalúrgicos em que os compostos de chumbo, placas de bateria, são fundidos, há a conversão de sulfato de dióxido de enxofre, gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de SO2, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução do sulfato presente no sulfato de chumbo é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio. Aqui é carbonato, aqui não é. O material de vocês aqui, eu consertei, eu esqueci de consertar aqui. Aqui é o carbono, certo? Que é carbonato de sódio. Então, aqui vou botar o carbono. E aqui, ó, 19%. Esse 19% é de PbO2. A questão aí de vocês já está certinho, só esqueci de colocar no slide, certo? E esse 60%, pronto, aqui já está certinho, certo? Então, vamos lá. Ele disse que o sulfato de chumbo vai sofrer esse processo, né, de lixiviação com carbonato de sódio, certo? Deixa eu só ver aqui que eu já resolvi. Então, a gente, ó, ele dá os dados aqui, a gente calcular as massas molares e a gente vai lá fazer essas contas. Então, ó, ele diz que 6 gramas da pasta, 6 kg, contém 60% de sulfato de chumbo, que é o que a gente vai usar aqui, certo? Então, ó, a gente vai tirar esse valor, a gente vai ver que 60%, que é 0,6, de 6 kg da pasta, que é o valor total, certo? Vai nos dar um valor de
3.600 gramas, certo? Que é 3,6 quilogramas. Então, eu vou estar utilizando 3.600 gramas de sulfato de chumbo, que é o que vai sofrer lixiviação para evitar que se forme o gás poluente, né, que é o SO2. Então, a gente aqui vai estabelecer a relação fundamental, que diz que 1 mol de sulfato de chumbo, 1 vezes 303, que foi o que a gente calculou, está para 1 vezes 267. Certo? Esta questão está aqui. Ó, segundo as condições de processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo, por meio de lixiviação por carbonato de sódio, considerando a massa parcial de uma bateria de 6 kg, certo? Foi por isso que a gente tirou esse valor aqui. Esse valor aqui, 0,6 vezes 6 kg. Qual a quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de chumbo obtida, certo? Então, vamos voltar aqui. Então, ele diz, né, que vai ser utilizado uma parte de 6 kg, daí a gente tira o percentual do sulfato de chumbo, que dá 3.600 gramas, e aí ele quer saber quanto de carbonato de chumbo que vai ser produzido, certo? Então, a gente já colocou aqui, né, a relação que 1 mol de sulfato de chumbo, que tem 303 gramas, está para 1 mol de carbonato de chumbo, que tem 267, assim como as 3.600 gramas que a gente achou aqui vai produzir o número X de carbonato, certo? E aí esse valor X, ele vai dar 3,17 quilogramas, certo? Lembrar que a questão fala de rendimento, então no final a gente multiplica pelo rendimento de 91%, que é o que ele deu, vai nos dar um valor de 2,88 aproximadamente quilogramas, certo? Que é o que está na letra C, né? Que é 2,9. A gente letra C. Tá? Deixa eu só adiantar aqui para vocês verem. Ele fala aqui que o rendimento é de 91%, tá vendo? Então, aqui só para a gente lembrar, aqui, ó, 91%, bota o Rzinho para lembrar do rendimento. Vamos lá. Me atrapalhei um pouco aqui em algumas coisas, mas acho que deu certo. Se não, vocês podem entrar em contato para tirar dúvida, certo? Podem ficar à vontade. Vamos lá para a próxima questão. Questão 9. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com o carvão, que é o carbono, e o ar atmosférico, em uma série de reações de oxirredução, certo? E aí, ele continua. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço doce, que tem um teor de 0,3% de carbono, e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 e 16 gramas por mol. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço doce é mais próxima de. Então, vamos lá. Aqui,
ele quer saber a quantidade de gás carbônico que foi produzida a partir da reação do ferro gusa, né, com o oxigênio, que vai formar o ácido doce mais o gás carbônico. Então, vamos escrever essa reação aqui. A gente sabe que o ferro gusa mais oxigênio vai formar ácido doce mais CO2, certo? E aí, a gente tem que atentar para ele diz que o ferro gusa tem 3,3% de carbono, certo? Então, aqui a gente tem 3,3%. E no produto, os carbonos estão distribuídos entre o ácido doce, que tem 0,3% de carbono, certo? E o CO2, que aqui vai ter 3% de carbono, certo? Então, a gente sabe que o CO2 ele é formado pelo carbono mais O2, que vai dar CO2, certo? Então, ó, pela relação fundamental, a gente sabe que 1 mol do carbono tem 12 gramas, e esse mol está para 1 mol de CO2, que tem 44 gramas, certo? Então, um valor do carbono, esse valor vai ser tirado daqui, ó. Esse valor vai equivaler a 3%, né? Carbono de 2,5 toneladas, certo? Porque eu tenho 2,5 toneladas de ferro gusa, certo? Sendo que 0,3% dessa massa é de ácido doce, de carbono, né? E 3% de carbono dessa massa é de CO2. Então, aqui, 3% de 2,5 toneladas vai dar 75 vezes 10 a terceira. Quilogramas, certo? Então, aqui a gente volta, põe. Então, ó, 75 quilogramas do carbono vai me dar um valor X de CO2. E aí, esse valor X é 275 quilogramas de CO2. Então, essa é a resposta da questão 9. E aí, fica com a letra D, certo? Então, ó, a gente escrevendo a reação direitinho, certo? Vendo os valores, proporção entre carbono, entre reagentes e produtos, a gente consegue resolver tranquilamente essa questão, tá bem? Vamos lá para a última questão, questão 10. Que diz que a decomposição do bicarbonato de sódio pelo calor produz carbonato de sódio e dióxido de carbono gasoso, além de vapor de água. Essa reação tem grande importância industrial, pois além de ser utilizada na produção de carbonato de sódio, constitui o fundamento do uso dos fermentos químicos. Então, ele dá a reação, certo? Essa reação ela já está balanceada, a gente certifica que ela realmente está balanceada, ela está. Ele continua dizendo que os fermentos químicos empregados diariamente na fabricação de bolos contêm 30% em massa de carbonato de sódio. Vamos lá. Ó, contém 30% em massa de bicarbonato de sódio. De posse dessa informação e da equação balanceada acima, calcule o volume, aquele que é volume, de dióxido de carbono produzido quando 28 gramas de fermento em pó são misturados aos ingredientes da massa e aquecidos a 100 graus Celsius, sob pressão de 1 atmosfera. Daí eles dão os dados, certo? Então, vamos lá. Ele diz
que os fermentos, eles têm 30% de bicarbonato de sódio, certo? Então, ó, ele deu o valor pra gente. Eu calculei aqui. Ele disse que vai utilizar um fermento que tem 28 gramas. Então, a gente sabe que desses 28, 30% é de bicarbonato de sódio, certo? E aí vai nos dar um valor de... Assim fica melhor. Um valor de 8,4 gramas de bicarbonato de sódio, certo? E aí, ele quer saber quanto de CO2 eu vou produzir. Então, eu vou estabelecer a relação fundamental entre o bicarbonato de sódio e o CO2, certo? A gente sabe que 2 mols do bicarbonato de sódio, que tem um valor de 84 gramas, vai produzir 1 mol de CO2, certo? Então, 8,54 gramas desse bicarbonato vai produzir X mol de CO2. Esse X vai dar 1 sobre 20 mol de CO2, certo? Por que eu deixei em mol? Porque ele pediu em volume, certo? E sempre que ele pedir volume e começar a lhe dar aqui, ó, se ele lhe der esse Rzinho aqui, ó, você já sabe que tem que usar uma equação que tem que saber de cor, tem que saber como sabe o seu nome, que é a equação de Clapeyron. Vocês vão ver mais quando for estudar física, termofísica, certo? Principalmente termofísica. E aí, essa equação diz que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes esse R vezes a temperatura, certo? PV igual a nRT. E aí, esse N é justamente o número de mols, que é o que a gente tem aqui de CO2, certo? Então, ó, vamos lá só substituir. A pressão, ele disse que é de 1 atm, certo? O volume é o que eu quero saber. O N, que é o número de mols, é 1 sobre 20. O R, ele deu, né? 0,082. E a temperatura. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque esse R é ele que vai guiar qual unidade você vai estar trabalhando, certo? Por exemplo, a gente vê 0,082 atm, litro por mol, Kelvin, certo? Então, a pressão está em atm, o volume vai estar em litro, o N vai estar em mol e a temperatura tem que estar em Kelvin. Só que aqui na questão a gente tem a temperatura em Celsius, certo? E aí também tem uma relação que é muito importante saber, que sempre que a gente quer transformar de Celsius para Kelvin, a gente soma a temperatura em Celsius, que é dada, o valor de 273, certo? Então, aqui a temperatura em Kelvin vai ser 100, né, mais 273, que vai dar 373 Kelvin. E aí, a gente tem um volume de aproximadamente 1,52 litros, que é a resposta da questão, certo? E pronto. Eu tentei reunir o maior número de questões para a gente fazer num tempo, né, agradável, assim, para a gente tentar ter contato com o maior suporte teórico possível. Se você tem dificuldade em estequiometria, procure exercícios sobre isso, certo? Dedique seu tempo a isso, porque tudo que a gente tem mais dificuldade, quando a gente supera, quando a gente aprende, fica mais fácil, a gente vai mais tranquilo para a prova, certo? Sem muito peso. Então é isso, vocês fiquem livres aí para consultar qualquer monitor de química, certo? Tirar dúvidas, aproveitem um tempo aí que a quarentena tá dando, né? E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado de alguma forma vocês. E boa sorte e bons estudos.